Nessa semana vai abrir uma configuração no céu que não se repete há muitos e muitos anos, e a gente também não vai conseguir presenciar e enxergar isso novamente. Você já deve ter até escutado falar sobre isso, eu vou explicar direitinho, mas talvez nem todo mundo deve ter falado sobre a parte tensa desses trânsitos que vão acontecer nessa semana. Porque um planeta, praticamente sozinho, está carregando tudo isso, mas ele está retrógrado. E outra coisa, é importante também ressaltar que, apesar de uma grande abertura para uma grande transformação da humanidade, quando a gente fala de planetas lentos, significa que agora deu um start, mas as coisas não vão se resolver e se desenvolver rapidamente. Mas é bom que tem uma luz no fim do túnel, né? Então vamos lá, vamos explorar essa semana os principais trânsitos e os melhores dias para pausar, para agir, para você entender se algum sentimento aí surgir, o que você pode fazer com isso, tá bem? Então, para quem não me conhece, eu sou Greta Chinel, eu sou astróloga preditiva, eu leio o tempo, eu leio ciclos, padrões, e quando eles se repetem, o tom e o ritmo que eles se repetem. Eu faço leituras de mapa natal e preditivos também. Eu exploro as previsões baseado no momento em que você está vivendo agora na sua vida e qual a probabilidade de algo que já tem no seu mapa se manifestar. Bom, vamos lá explorar esse tema que tem muita gente já falando por aí, sobre a previsão de um astrólogo francês que se chama André Barbeau. Ele faz um estudo muito aprofundado e minucioso envolvendo os planetas mais lentos, inclusive os geracionais também. Ele nos contou, né, ele previu que ia acontecer a pandemia e baseado nos trânsitos desses planetas, né, ele disse que a gente ia viver o fundo do poço, a humanidade ia viver o fundo do poço, e que agora, entre os anos de 2026 e 2030, a gente ia conseguir se reerguer, se levantar, e, de uma forma geral, né, a vida ia melhorar, a humanidade ia ter, de certa forma, um desenvolvimento, né? Então, e o que vai acontecer agora, durante essa semana? Entre os dias 18 e 20, uma série de aspectos vão acontecer entre os planetas lentos. André Barbeau, ele fazia esse estudo da ciclicidade dos planetas enquanto eles se conversam. E agora a gente tem grande parte deles no grau 4, né? E eles fazem trígonos e oposições exatas durante esses dias. Tem muita gente chamando isso de cesta de Barbeau, né? Mas eu acho que é um nome um pouco controverso, porque é matemática e algumas pessoas, estudiosos, né, pessoas de autoridade, têm falado sobre isso, que não é bem uma cesta, e sim uma taça. E o que acontece é que Júpiter e Plutão meio que formam a borda dessa taça. Mas, enfim, isso é só um detalhe, é só um nome, não interessa aqui pra gente. O que interessa é que a humanidade, o nosso planeta, a partir de agora, vai começar a viver grandes transformações benéficas, mas é claro que nem tudo é bom o tempo todo, né? Então, existe também uma tensão, é como se o céu abrisse uma porta para escoar livremente algo que precisa acontecer, que precisa começar a aparecer, para a gente ver os resultados ao longo dos anos, né? Júpiter, Netuno, Urano e Plutão vão se tocar por trígonos, sextis e oposição. Mas é muito importante a gente entender a regência, né? Para onde, qual que é o dispositor final. Então vamos lá, Netuno está em Áries. Quem manda em Áries é Marte. Marte está em Gêmeos, logo ele está sob o comando de Mercúrio retrógrado. Plutão em Aquário. Quem manda em Aquário é Saturno. Saturno está em Áries. Quem manda em Áries é Marte. Marte está em Gêmeos. E Gêmeos, quem manda é Mercúrio, que está retrógrado. Temos também Júpiter, ok, ele está ali. O Sol, logo, logo, durante essa semana, vai entrar no seu domicílio. Eles vão se encontrar.
vão se ofuscar, se queimar, mas também vai ter um momento de clareza muito importante do dono da casa e do maior benéfico do zodíaco encostando nele. E por fim, Urano, que está em Gêmeos, na casa de Mercúrio retrógrado. Então eu diria que, obviamente, porque as coisas não acontecem do dia para a noite, ainda mais se tratando de toda a humanidade, de tudo que a gente já viveu e vai viver, né, de tantas e tantas pessoas no mundo, existe uma certa instabilidade. A parte boa é que Mercúrio já já vai deixar o movimento retrógrado. A gente ainda vai experienciar esse momento da sombra, né, em que ele, na verdade, em que ele fica estacionário primeiro, e quando ele está estacionário, tanto para começar o movimento para trás, quanto ele começar a diminuir a velocidade para poder voltar para o movimento direto, é quando ele tem mais força, tá? Então é como se nesses momentos a gente sentisse um pico de instabilidade, um pico de dúvida, um pico em que a gente não enxerga muito bem ou que aquela situação se mostra com mais força. Isso depende muito de cada pessoa, tá? Como encosta no mapa natal, se está em evidência ou não esse planeta, tem muita coisa que a gente precisa considerar. Mas o que vai acontecer agora? A gente vai precisar esperar, inclusive, até mais ou menos o dia 6, se eu não me engano, de agosto, que vai ser quando Mercúrio vai voltar para o grau em que ele iniciou a retrogradação. A gente vai começar a enxergar as coisas com mais clareza a partir desse momento. É como se fosse aquele momento de pente fino, de alinhar as coisas, cada coisinha no seu lugar. E aí a gente vai percorrer mais um caminhozinho aí para poder viver, experienciar a última retrogradação de Mercúrio no signo de Escorpião, do ano de 2026, obviamente. Então, acho que são os pontos ápices dessa semana, esses grandes aspectos que vão se formar no céu, marcando o início de uma nova era. Vamos ver, né? E vamos lembrar também que tem muitos planetas aqui envolvidos nos signos de ar, né, que está fazendo realmente grandes transformações na questão, assim, de um ambiente muito mais coletivo, de todo um sistema, também envolvendo muito as questões da internet, da tecnologia, das inteligências artificiais, a maneira como o mundo se relaciona. Tem muita coisa já sendo mexida justamente desde o ano de 2020, que foi quando a gente foi lá para o fundo do poço, né? E aí muita coisa começou já a mudar. E é assim que acontece na vida também. A gente sai transformado de uma crise. A gente precisa enxergar por outro ângulo, assim, uma situação para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente aprender e entender também que a gente consegue sair de uma situação de formas diferentes, inusitadas, e a gente consegue provar para nós mesmos que nós somos capazes, né, de superar algo, de reconquistar algo na vida. Então, é assim. E a gente, enquanto não tivesse essa queda, não ia conseguir voltar a respirar ou aquele ar puro novamente. No domingo, dia 19, todos esses planetas que eu mencionei já vão estar no grau 4 e no dia seguinte vão haver os aspectos exatos. Tem um detalhe que eu esqueci de mencionar, que agora me ocorreu. Eu joguei todo mundo lá para o Mercúrio retrógrado como a regência, mas na verdade, a chefona de tudo é a Lua, porque Mercúrio está em Câncer e quem manda em Câncer é a Lua. E nesse dia, a Lua vai ativar todos esses pontos, momentos antes deles realmente se consolidarem, né, entre os planetas mais lentos. Ela vai formar aspectos de oposição, de sextil, de trígono. Tá? Isso é muito importante, porque o planeta, né, o luminar que está mandando em tudo isso, é como se ela abrisse a porta e dissesse, pronto, vamos lá. A Lua recentemente iniciou um ciclo, que foi a Lua Nova em Câncer, tem vídeo completo aqui sobre essa alunação longa que vai acontecer nos próximos 12 meses. Ela vai estar nesse dia no signo de Libra. Na segunda-feira, no dia 20, a Lua vai encostar em Marte por trígono. Então abre aqui um caminho para conversa, para relacionamento, para alinhar ideias. É claro que nada ainda muito claro, muito certo, talvez
fique um pouco mais claro o ajuste que você precisa fazer. Por quê? Porque todos eles estão sob o comando de Mercúrio retrógrado, né? Então, Mercúrio ainda está revisando principalmente os assuntos cancerianos. Então, é só você pensar que a área de Gêmeos e a área de Libra vão jogar o direcionamento para a área de Câncer. Vou dar um exemplo. Você que tem ascendente em Áries, Câncer, casa 4, família, vida privada, doméstica, processos de mudança, seu próprio lar. Libra, na casa 7, relacionamentos, acordos, parcerias, contratos, sociedades. E a área de Gêmeos é a casa 3. Então, irmãos, negócios locais, negociação, comunicação, documentos. Então, de repente, você está aí no processo de negociação, de compra e venda, que envolva a sua casa ou algum assunto familiar, está fazendo aí algum acordo com alguém, construindo, desenhando algum contrato. Às vezes pode ser literalmente alguma questão que envolva o seu irmão, que de alguma maneira envolva toda a família também, né? E isso acaba mexendo com as relações. Tem algo que possa envolver o seu cônjuge ou parceiro, né? E acaba sendo tudo junto e misturado. Lembrando que Marte, para quem tem ascendente em Áries, rege tanto a casa 1 quanto a casa 8. Na terça-feira, no dia 22, a Lua vai sair de Libra e vai entrar em debilidade na área de Escorpião. E durante o dia ela vai tocar por quadratura Júpiter em Leão e também Plutão em Aquário. Coisas que você acaba guardando, coisas que você não aceita e acaba até agindo com certa teimosia, né, colocando ali questões de ego mesmo, né, um ego mais inflado, não dá o braço a torcer, são signos fixos, então a gente tende a ter um pouco mais de resistência aqui, tanto para se comunicar, quanto para se colocar ali, né, se expor, e também, principalmente, expor as questões emocionais que estão envolvidas. Então, alguma coisa que está incomodando, alguma coisa que ainda é uma ferida que está aberta, e isso precisa mudar, isso precisa ser transformado, né, já que temos Plutão ali envolvido. Quarta-feira, a Lua em Escorpião vai tocar por sextil Vênus em Virgem. Então, aqui é um momento em que a gente consegue organizar um pouco mais as coisas, os pensamentos, as emoções, de uma maneira que a gente consiga enxergar. Então, é muito importante para quem tem posicionamentos fortes em terra, em Virgem principalmente. Às vezes as coisas que ficam muito soltas no ar, então, estou sentindo, estou pensando, fica meio intangível e é difícil mesmo de você conseguir dar forma àquilo que você quer expressar, aquilo que você está sentindo. Então, tenta colocar no papel, tenta escrever, tenta visualizar de alguma maneira. Aqui, abrir esse espaço para que a gente consiga organizar questões financeiras e também relacionais, né? O que que eu estou fazendo de mais, de menos, o que que o outro está me dando de mais, de menos, né? Para a gente conseguir não ficar acumulando rancor, dor, insatisfação, tá? Então aqui é um momento bacana que a gente consegue aproveitar se a gente sabe dessa informação com antecedência, porque sextil é um aspecto benéfico, mas ele é muito sutil. E nesse mesmo dia, a Lua ainda vai fazer um trígono com Mercúrio retrógrado em Câncer. Tá? Então, apesar da Lua estar em debilidade ali em Escorpião, tem um carinha lá na casa dela que lá ela gosta de mexer, lá ela gosta de comandar. É como se abrisse também um caminho para que haja diálogos, conversas sobre coisas que já passaram, que ainda não se resolveram muito bem, mas que agora a gente consegue enxergar, alinhar. Então, aqui, fica atenta nesse dia, fica atento. Se surge alguma informação, se dentro de uma conversa algo clareia, esse é um dia que você pode se dar conta de algo do passado, algo que aconteceu, mas que ainda fica causando um alvoroço aqui dentro. Mas pode ficar meio velado, meio escondido. Então, como o céu abre um trígono, ele abre espaço para que você coloque isso para fora, né? Então, pode doer no primeiro momento, mas o céu também está te dando a oportunidade, a chance de você voltar um pouquinho a fita,
resolver deixar isso mais alinhado e tocar o bonde. Ainda na quarta-feira, no final do dia, o Sol vai ingressar em Leão, ele vai entrar em casa, vai estar forte, o reizinho sentado no trono. E ele já vai estar muito perto de Júpiter. E o Sol, ele tem duas naturezas, uma maléfica e uma benéfica. A maléfica é que ele pode ofuscar, ele pode queimar o planeta que está próximo dele. Então, pode ser que você fique um pouco em dúvida. Pode ser que as questões que envolvem Júpiter em Leão, esse trânsito, na sua vida, fique um pouco incerto, fique um pouco instável, você não consiga mais enxergar com os mesmos olhos, mas isso tende a passar, porque vai ter um momento em que o Sol vai ficar coladinho com Júpiter, né, que aí a gente chama de Júpiter Casime, que ele vai chegar a entrar no coração do Sol e ficar ali por alguns instantes, trazendo clareza. E é muito legal, por quê? Porque o Sol, ele é o nosso eu maior, o nosso Deus interior, a nossa verdadeira essência. E Júpiter ali, no coração do Sol, ampliando, né? Claro que a gente pode perceber também, para algumas pessoas que não têm esse planeta muito bem trabalhado, integrado, virar um ego inflado, né? Uma coisa que puxa mais para arrogância, para prepotência. Mas a vida sempre dá oportunidade para a gente enxergar algo que está desequilibrado. Então vamos aproveitar, né, esse momento, não deixa a peteca cair, pensa que é o momento em que o Sol está queimando Júpiter em Leão, então as questões que vêm acontecendo desde o dia 30 de junho podem ficar meio, assim, sem graça, meio morno, meio sem sal, ou até mesmo confusas, tá? Mas vamos esperar esse momento Casime acontecer, e o Sol dá mais uma afastada de Júpiter, depois que eles se conjuntarem, para que as coisas ganhem mais forma, a gente tenha mais clareza. Quinta-feira, no dia 23 de julho, lá para o finalzinho do dia, quase virando sexta-feira, a Lua vai ingressar em Sagitário e a partir desse momento ela já vai começar a olhar para os planetas que estão nos signos de fogo, por trígono. O primeiro que ela encosta é o Sol, que recentemente entrou, nesse momento ele já vai estar no grau 1, e durante a sexta-feira ela vai encostar em Júpiter em Leão e vai encostar também em Netuno retrógrado em Áries. Então vamos lá, signos de fogo são signos expansivos, né, que falam de iniciativa, falam do eu também, o que eu gosto, o que eu quero, como que eu enxergo a vida. Então é uma lua num signo que fala muito de liberdade, de sentido, de viver, sentido de direção, de aprofundamento, de elevação pessoal. O Sol, que está em casa, fala muito da questão do ego, da questão de você entender quem você é, o que você gosta, a maneira como você faz as coisas. Né? A gente está num momento em que a autenticidade é algo que precisa ser alcançado, né? Para que a gente quebre essa mesmice que a gente está vivendo no momento. Então, é muito legal e, ao mesmo tempo, tocando Netuno, pode trazer alguma percepção também, já que ele está retrógrado, sobre algo envolvendo até mesmo a espiritualidade, né, a fé, estimulando, né, você a enxergar um pouco mais longe do que você está acostumado no momento. De sexta para sábado, Vênus em Virgem vai fazer um sextil com Mercúrio retrógrado em Câncer. Então, sábado, principalmente, vai ser um dia interessante para falar, organizar questões da vida cotidiana, do lar, da casa, da família, colocar em dia, né? Planejar a sua próxima semana, por exemplo, tudo que envolva a sua rotina, a questão de trabalho, questões financeiras, até mesmo alimentação, exercício físico, tudo que envolve o seu corpo. Então, aproveita esse dia para organizar. E assim a gente fecha a semana, uma semana bem legal, eu gostei muito da vibe, da energia. Acho que o ponto de atenção aqui é quando der uma baixada, assim, um down, né, na questão de alto valor, de autoestima, alguma questão mais desafiadora aí no que tange aos sentimentos. Mas, por outro lado, o céu está abrindo portas para que essas coisas sejam expostas, para que a gente consiga alinhar, ajustar, conversar, deixar tudo bonitinho. Né? Semana que vem, domingo, vai ter retrogradação de Saturno em Áries, e isso vai ser bem importante. Eu vou trazer vídeo só sobre isso, mas eu vou deixar para o vídeo da semana que vem, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você é novo por aqui, se inscreva no meu canal.
Se você quer fazer uma leitura individualizada, para entender qual momento você está vivendo agora, o que está em destaque, o que pode surgir como oportunidade, o que pode ser um desafio, o que você tem de ferramenta para trabalhar aquele assunto, enfim, uma leitura completa, preditiva. É só você me mandar um e-mail ou me procurar nas redes sociais. Vai ser um prazer te atender. E é isso, eu vou ficar por aqui. Beijos e até o próximo vídeo.